existem muitas igrejas que se dizem igrejas que são saudáveis. Hoje o que mais vemos são igrejas que estão lotadas. E de uns tempos para cá, igrejas que são igrejas neopentecostais, que precisam expandir suas estruturas porque não cabem mais pessoas. Isso, grandes números, é sinônimo de igreja saudável? O que é que vocês acham? Não. Por quê? Porque, de acordo com o que estamos vendo, uma igreja saudável precisa se relacionar e expor a palavra de maneira saudável. O que mais vemos por aí são pessoas que falam assim: tal igreja é uma igreja boa. Pastor, eu congrego aqui, eu saí de tal igreja e vim para cá, porque aqui eu me sinto bem, porque aqui tem uma boa estrutura, né? Aqui tem banco acolchoado. Não estou dizendo que isso não tem valor. Se Deus quiser, um dia nós chegaremos nesse nível de termos bancos acolchoados. Espero eu. Mas isso não é tudo. Estrutura, pessoas legais, uma boa recepção. Não estou dizendo que não é importante, isso é importante. Mas não é o que define uma igreja. O que diz se uma igreja ela é saudável ou não é a forma como a palavra ela é exposta. O que mais vemos por aí são igrejas em que ditos pregadores e pastores pegam suas Bíblias, abrem um texto e nunca mais voltam no texto. E aí eles pregam psicologia, nada contra a psicologia, depende do tema. Pregam filosofia, muitas vezes são coach, e tudo menos expor a palavra de Deus à luz do seu contexto. Será que então, pastor, expor a palavra de Deus é o suficiente? Quer dizer que qualquer pessoa que abre, então, se o problema é ir no texto e nunca mais voltar, será que quando eu vou no texto e eu caminho, isso implica que a igreja é saudável? Não. Porque eu posso ler um texto e interpretar o texto de maneira errada ainda. Então veja que isso é importante. Porque como escola bíblica, então, a gente está dando as ferramentas, dando os conteúdos, para que se você amanhã, por algum motivo, a gente não sabe do dia de amanhã, né? Provérbios diz que a gente faz planos, mas Deus que dirige os passos. Porventura você fala assim: preciso sair da vida nova, preciso fazer uma viagem, vou ficar 3 meses aqui a trabalho, vou atrás de uma igreja. A Maria mudou, agora eu quero ajudar ela a encontrar uma igreja saudável. A gente está dando as ferramentas para que você entenda e vá para o culto e olhe: será que essa igreja aqui é uma igreja saudável? Será que a minha igreja cristã evangélica Vida Nova é uma igreja saudável? Será que o meu pastor expõe a palavra de maneira eficaz e fielmente? Que vocês precisam fazer isso. Nem tudo, pode ser que eu chegue aqui nunca vou fazer isso, irmãos. Mas já pensou se eu chego aqui e expõe um texto sem ser fiel ao seu contexto? Então isso é abrir os olhos de vocês para entender o que pregação expositiva tem a ver com a nossa vida como igreja. Tem muito a ver, né? Então, nosso objetivo é entender que saúde espiritual está diretamente ligada à forma como a palavra é exposta. Pode prosseguir, Dudu? A nossa ideia central: Deus dá vida ao seu povo quando a sua palavra é lida, explicada e aplicada com fidelidade. Pastor, esses dias a gente, no grupo de oração dos jovens, né? Uma das perguntas foi: como que eu faço um devocional? Leia, explique, né? Entenda a ponto de você conseguir explicar o texto e aplique com fidelidade ao seu coração. Precisamos ir à palavra de Deus e fazer isso. Uma boa pregação, ela é lida, a gente lê o texto. O Salmo 1, o que é que diz o Salmo 1? A gente explica o texto e a gente aplica ao coração. Precisa ter isso. Por quê? Porque se a gente lê o texto, mas não explica, o povo não entende. Se a gente lê o texto, explica o texto, mas não aplica, o povo não leva nada para casa.
Então, a pregação que é saudável e que edifica a igreja, ela precisa ser lida, explicada e aplicada. Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilo? Beleza? Dúvidas ou algum comentário? Não? Tranquilo? Vamos dar continuidade então ao nosso tema. Vamos lá. Fundamentos sólidos. A gente vai entrar daqui a pouco em Neemias, mas antes quero construir ainda um alicerce para a gente caminhar. A pregação expositiva se baseia em fundamentos sólidos, extraindo da Escritura o que realmente está nela, promovendo assim a saúde e crescimento da igreja. A pregação expositiva se baseia em fundamentos sólidos, extraindo da Escritura o que realmente está nela, promovendo assim a saúde e crescimento da igreja. Tá, pastor, o senhor está falando sobre pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? É quando a gente expõe um texto. Então, quando eu pego o texto e eu leio, por exemplo, Neemias 8, que foi o texto que a gente leu na nossa introdução aqui da escola bíblica, eu preciso entender esse texto e entendê-los à luz de fundamentos que são sólidos. O que é que um pastor ou um pregador ele faz durante a semana? Além de aconselhar, visitar, o que é que ele faz? Talvez você se pergunte assim, tá, o que é que o pastor Alberto, o pastor Pablo, eles fazem durante a semana, né? A gente estuda, irmãos, porque a gente usa desses fundamentos sólidos para entender o texto e explicar o texto. Quais são esses fundamentos sólidos? É aquilo que a gente chama de interpretação bíblica. É pegar um livro que explica o contexto de Juízes 3, que é o que a gente vai ver essa noite. É pegar um livro de exegese que me ajuda a entender o texto, são as ferramentas para entender o texto. É pegar um livro de teologia bíblica e entender como que Juízes 3 se relaciona com toda a Bíblia. Né? Então Deus ele vai abrindo os nossos olhos, porque Juízes 3 faz parte de um conjunto de livros, que faz parte do Antigo Testamento, que faz parte do Novo Testamento. E a gente precisa conectar com toda a Bíblia. São esses fundamentos sólidos que a gente vai caminhando e vai entendendo. Eu preciso olhar para a teologia sistemática e ver como que Juízes 3 aponta para um Deus que é fiel. E o que é a fidelidade de Deus? Então veja que existe um trabalho, um estudo minucioso para que uma pregação expositiva seja bem feita. Bem feita. Então, uma vez que essa pregação ela está bem alicerçada com fundamentos sólidos, ela promove assim saúde e crescimento da igreja. Por quê? Porque uma vez à luz do Evangelho, à luz da palavra, onde a Bíblia ela é pregada fielmente, a igreja cresce de maneira saudável. É isso que a gente vê à luz das Escrituras. Onde o Evangelho chega, ele cria raízes, ele transforma e cresce. Uma vez que o Evangelho ele é pregado fielmente, é como a gente plantar uma árvore em um ambiente perfeito. Digamos que é assim. Ela vai crescer. Nem que seja com uma pessoa, mas ela vai dar fruto. Ela vai criar alicerce. Ela vai mexer com as nossas estruturas. Ela vai mudar as nossas perspectivas. É isso que a palavra ela faz, uma vez que ela é pregada fielmente e exposta como ela tem que ser exposta. Tudo bem, irmãos? Até aí? Tranquilo? Então, existe uma porcentagem, pensando nessa ideia de crescimento, né? Que diz assim, que 85%, né, das igrejas que pregam, que usam pregação expositiva, melhoram a saúde espiritual da congregação. 85% das igrejas que usam de pregação expositiva melhoram a saúde da congregação. A gente fala muito de pregação expositiva, que é sequencial. Por que que, por exemplo, começamos Juízes 1 e vamos passar por todo o livro? Porque não escolhemos temas. Possa ser que a Rafa, sei lá, tenha problema de... Vou usar a Rafa, né? Vamos pensar que a Rafa tem problema
Ai, não sei agora, de ira. Ela não tem problema de ira, mas vamos pensar que a Rafa tem problema de ira. E eu chego em casa e a Rafa tá desse jeito aí, essa cara que ela fez. Imagina que... Imagina então que eu estou caminhando em Juízes, pregando de maneira expositiva, sequencial. E quando eu chego no tema de ira, o que é que eu faço como pastor? Eu acabei de aconselhar a Rafa. Vou ter que pular o texto. Que ela vai achar que a pregação eu preparei para ela. Ai, o pastor preparou a mensagem pensando em mim. Conversei com ele essa semana. Não. A pregação expositiva nos blinda disso, então. Ela confronta pecados, ela expõe o que está no texto. Ela deixa que Deus fale por si só. Sem que a gente acrescente nada, sem que a gente diminua nada. Então, uma vez que a palavra ela é pregada, ela vai mexer com estruturas, com pecados, com situações que não gostaríamos de mexer. Isso é um problema, porque como pregador, isso é desafiador. É desafiador você falar de alguns temas de púlpito. A gente fica desconfortável também, irmãos. Mas a luz da pregação expositiva tem que ser feito. E tem que ser fiel ao texto. E eu tenho que falar aquilo que Deus quer falar. Aquilo que Deus já falou no texto. Eu só preciso expor. Isso às vezes fere para machucar. Aí a gente pensa assim, nossa, o pastor deu uma chicoteada em nós, né? Machucou para ferir. Mas irmãos, quem prega também é ferido. E também é curado. Por isso que 85% das igrejas que usam de pregação expositiva melhoram sua saúde espiritual. 60% dos líderes que são capacitados relacionam-se diretamente com a eficácia da palavra. Como assim? Usam de ferramentas que são sólidas, de ferramentas que ajudam a interpretar de maneira saudável as Escrituras. É começar, eu falei para os jovens, né? É começar a pegar o livro de Filipenses, por exemplo, ler um versículo, ler um trecho e falar assim, tá, o que é que esse trecho me ensina? O que é que Paulo queria falar para os leitores? E o que é que ele fala ao meu coração? Como que isso se relaciona com a minha vida hoje? Então, a gente tem esses números e cenários que podem ser apresentados para nós. Certo? Então, tranquilo. Dando continuidade, então, à nossa escola bíblica, quero ler novamente com os irmãos Neemias 8, versículo 1 até o versículo 8, agora que temos mais pessoas aqui. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Neemias 8, versículo 1. O texto vai dizer assim, Neemias 8, versículo 1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim no dia primeiro, a outra versão na cabeça, né? Do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Irmãos, conseguem enxergar a cena? Esdras com a palavra, o povo reunido, o que é que ele fazia? Lia a palavra. Verso 4, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada, olha só, uma plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias,
Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Banis, Erebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei. E todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Por que isso era tão fundamental aqui, irmãos? No contexto de Neemias, o povo voltou para a terra estava desolada, e Deus aviva o seu povo através de quê? À luz desse texto, à luz da palavra, à luz da exposição da palavra. A palavra era lida, explicava, e o texto diz que o povo entendia. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós vemos, semelhantemente a hoje, nós vemos um povo reunido, nós vemos a palavra de Deus no centro, nós vemos uma leitura que é clara, que todos entendem, nós vemos uma explicação que é para as pessoas entenderem, e qual que é o resultado? Alegria, temor, o povo se prostra no chão, arrependimento, a palavra chega e ela transforma. Pastor, por que a palavra ela precisa ser pregada de maneira expositiva? Porque o pregador ele precisa expor o texto. Porque, irmãos, não vivemos mais na Idade Média. Na Idade Média as missas eram assim. Alguém chegava, virava de costa e recitava todo o conteúdo. Muitas vezes numa língua em que as pessoas não entendiam. Quem tinha acesso às escrituras era uma elite. Uma elite que tinha um conhecimento e que podia ter acesso à palavra. Irmãos, não queremos isso. Queremos capacitar o povo de Deus para, se um dia Deus desfazer essa igreja por motivo de perseguição, por qualquer outro motivo, e a gente ter que, como na pandemia, ficar recluso em nossas casas, a gente ter ferramentas e direcionamento para, por conta própria, entendermos a palavra. Não estamos mais em tempos onde um sacerdote humano é... Difícil, né, falar essa frase por causa de Jesus, né? Exclui Jesus. Não estamos mais na época em que o sacerdote humano precisa mediar a nossa vida espiritual para com Deus. Através de Cristo nós podemos fazer isso. Podemos ler as Escrituras em nosso quarto, podemos entender ela e aplicá-la em nosso coração. Então veja que Neemias 8 retrata o povo reunido em torno da palavra de Deus. A leitura clara e a explicação da Escritura trazem transformação e alegria à comunidade, evidenciando a centralidade da palavra. Pastor, quer dizer que essa ideia de pregação expositiva é algo que inventou agora? Não. Claro que na época de Neemias talvez não existia essa coisa, esse movimento de pregação expositiva. Mas veja que a palavra era pregada de maneira expositiva no tempo de Neemias. Lida, entendida, explicada e aplicada. Bom a gente ver esse movimento, né? Vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida ou pergunta?
2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Paulo escreve a carta a Timóteo, o jovem Timóteo de 30 anos. E agora na sua última carta, prestes a morrer, a gente sempre fala isso, né? As palavras de alguém que está prestes a partir, muitas vezes são palavras importantes, né? E Paulo escreve então, versículo 1 do capítulo 4, dizendo assim, ó: Timóteo, na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Verso 2: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Parece que Paulo está falando dos nossos tempos. Verso 4: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Irmãos, tem sido um problema transmitir pregação. Porque, a depender do tema, não podemos mais falar o que está na Bíblia. Tem uma penca de banana, uma penca de pastores que estão sendo processados por expor o homossexualismo à luz da Bíblia. Porque pregam expositivamente. E expositivamente muitas vezes nos deixa desconfortáveis, tanto para quem prega quanto para quem escuta. Então veja que o que acontece muito é isso aqui: pessoas que sentem coceira quando a palavra é exposta de maneira fiel. E o que é que elas fazem? Elas juntam mestres para si mesmo, para ouvirem o que elas querem. A pandemia mal acostumou a igreja. Porque aí a gente, quando não quer ir à igreja, não vai, abre o YouTube e coloca qualquer pregador, e desculpe a expressão, meia boca, e a gente acha que ele está sendo bíblico porque chega ao nosso coração. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Precisamos ter cuidado com o que ouvimos, com quem ouvimos e onde ouvimos. É isso que a pregação expositiva se faz importante para nós, porque ela nos abre os olhos quanto a esses pormenores. Fernando, microfone. Alguém está com o microfone aí? O Jefferson? Obrigado, meu irmão. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei um pouco assustado, porque falou que ele pregou de manhã até o meio-dia. Hoje também é um dos problemas, né, que a gente tem. Se você ultrapassa uma mensagem de 50 minutos, o pessoal fica incomodado. 30, né? Se o culto demora um pouquinho mais, né? Sim. E uma vez eu ouvi um missionário que pregava na África. Ele veio de lá e ele disse o seguinte: o culto deles era 10 horas. O dia que o pastor pregava 4 horas, ele fala: pastor, o senhor está doente? A gente está vendo aí que, se você olhar todo o texto de Neemias, você vai ver que foi, né, fabricado esse púlpito para Esdras ficar mais no elevado, para as pessoas verem ele. Mas nós falamos da mordomia do tempo também, né? Domingo passado. Mas o quanto que às vezes nós pecamos nesse sentido de ficarmos ansiosos também como cristãos. Sim. E não entender isso, você ficar de pé, porque aí não está falando que tinha banco para as pessoas sentarem. E eu estava pensando aqui agora, lendo, não tinha de repente uma cobertura, quem sabe é no sol, das 8 ou das 7 ou das 6 até o meio-dia. Então isso é muito importante para a gente refletir o tempo que a gente, né, se dedica à palavra
e a verdadeira e fiel palavra. Alguns dias atrás a gente estava num grupo de conversa bíblica, e eu vi alguém falando assim, eu não sei se alguém gosta dessa pessoa, né? Gente, vamos lá que o David Leonardo vai estar lá, vamos lá para a gente nos entreter. Então, ou seja, como que as pessoas vejam a Bíblia hoje? Por entretenimento, né? Então, chama muita atenção esse tempo que Esdras nos mostra, de manhã até o meio-dia. Nossa, hoje para a gente acho que seria inviável, o impossível, né? Sim, com certeza. Só para a gente refletir um pouco sobre isso. Irmão, são duas coisas que me faz suspeitar de alguém. Quem não canta durante o momento de música e quem fica inquieto durante pregação. São essas duas coisas que me faz suspeitar da vida espiritual de alguém. Aí você fala assim, pastor, mas é porque é o meu jeito. Aí você bota o jovem no campo de futebol, aí você vê o jeito dele. Mas aí cantar o Senhor tem que ser de cara fechado, braço cruzado, e se balançar a gente pecou. Não é assim, irmãos. Segunda coisa, quem fica inquieto durante pregação. Quem não consegue escutar uma meia hora de pregação, provavelmente não tem vida devocional com o Senhor. Por quê? Porque não consegue ouvir mais a voz do Senhor. Mas a gente tem sido moldado assim, né? A gente gosta de coisas rápidas, de vídeos rápidos. A gente, irmãos, lá em casa, né? O irmão da Rafa estava reclamando agora dos anúncios em meio ao Reels do Instagram. Agora tem anúncio, né? A gente está passando o Reels e vem um anúncio, né? Irmãos, é chato mesmo, né? Um anúncio, você está escutando uma música lá e vem lá: olá, bom dia, você que está escutando Spotify, né? Vem aquela voz, a gente pensa assim, puxa vida, melhor parte da música entra 30 segundos de propaganda. Irmãos, mas venhamos e conversar, é chato, a gente concorda que é chato. Mas se a gente for parar para pensar, são 30 segundos. Aí a gente olha o outro lado da moeda, é uma loucura a gente não conseguir esperar 30 segundos, a gente tem que pagar o negócio. A gente vai lá e paga, né, Renan? Paga. Então isso mostra muito do nosso coração. Então, é pertinente. Isso não implica que a gente vai pregar também 2 horas aqui, 3 horas aqui. Mas cabe a nós a reflexão, né? De que tempo não é sinônimo de boa mensagem, né? Alguém que prega 2 horas pode não pregar bem, e alguém que prega 1 hora pode pregar bem, fielmente ao texto, né? Então é um desafio para quem prega também, tanto para quem prega quanto para quem escuta. Tem muita coisa envolvida aí, tá? Dá uma boa discussão, a gente vai talvez entrar nesse ponto de novo mais a fundo em outra lição, né? Então, Dudu pode passar. Existe um homem chamado Charles Simeon, eu não sei se é assim o sobrenome dele. Ele fala assim, ele pregou 52 anos em púlpitos para universitários. E aí na introdução desse livro aqui, o autor cita ele como um excelente pregador. E ele fala que vai sentir falta porque esse homem é marcado por ser um pregador fiel ao Senhor. E ele fala assim, empenho-me em extrair da Escritura o que está ali e não introduzir nela o que penso que poderia estar. Eu lembro que uma vez no seminário, a gente contava lá, rolava nos corredores uma história, né? Nas aulas de homilética, o que é homilética? Homilética é a maneira como a gente estrutura o sermão. Se você parar para olhar, na minha mensagem de domingo à noite hoje, vai ter 3 pontos. Uma ideia central, frase de transição, pergunta interrogativa, título. Se vocês anotarem à mão, vocês vão perceber que tem aplicações no final, conclusão, uma ilustração. Tudo isso está dentro de homilética, é a maneira como eu estruturo a minha mensagem. Então, irmãos,
Eu lembro que na aula de homilética, contava nos bastidores do seminário, né? O pastor Luiz César, nosso presidente da denominação, né? Sentou na sala, ele que dava essa matéria antigamente. E um seminarista chegou lá e, era para ser 20 minutos de pregação, ele pregou 50. E disse que quando ele acabou, o pastor Luiz César estava maravilhado. E passou a palavra para o pastor Luiz César. E ele, meu irmão, foi maravilhoso. Eu só não sei onde é que está no texto. O que você falou. Às vezes é assim, né? As pessoas pregam, falam, e você pensa assim, mas onde é que isso está no texto? Não está no texto. Por isso que Charles Simeon fala isso. Empenho-me em extrair da Escritura o que está ali, e não introduzir nela o que penso que poderia estar. É aquele famoso, às vezes a gente acha assim, eu acho. A gente tem muito desse acho, né? Quando a gente pensa em coisas teológicas. Eu acho que é assim. Aí você pergunta, onde é que está na Bíblia? Aí, não está, pastor, mas porque aqui a lógica não. Se o texto não está falando, então não está falando. Ele continua, tem um grande desejo nesta cabeça, jamais falar mais ou menos do que creio ser a mente do Espírito, na passagem que exponho. E jamais falar mais ou menos do que creio a ser a mente do Espírito, na passagem que exponho. Irmãos, qual que deveria ser muitas vezes a nossa oração quando a gente vai fazer devocional? Senhor, me ajuda, abre os meus olhos para a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo me ajude a entender corretamente esse texto, porque tem muitos textos das Escrituras que nós entendemos de maneira errada, e aí só depois que Deus ele nos abre os olhos, só depois que Ele nos faz dizer, puxa vida, nunca olhei para esse texto assim. Nunca olhei. Dando continuidade, à luz da nossa introdução, então o autor ele traz 3 alertas. 3 alertas. Primeiro, então, quando nós pensamos sobre pregação expositiva, precisamos extrair da Bíblia. Não é extrair de outras fontes. Se a pregação ela é uma pregação bíblica, nós precisamos extrair a mensagem de onde? Da Bíblia. É focar na verdadeira mensagem bíblica. É entender o que o autor queria dizer à luz daquele contexto e como isso se aplica para nós. Segundo, ele fala, né? Ele fala que, aí Charles Simeon, né? Ele fala que o objetivo da pregação expositiva é humilhar o pecador. Porque dentro dessa perspectiva, o pecador ele precisa reconhecer a necessidade de arrependimento. Irmãos, eu quase nunca falo da minha conversão, mas eu me converti lendo Romanos. Quando chegou no capítulo 3, eu já não aguentava mais. E Deus me falou que eu era pecador desde o capítulo 1. Eu não sabia que eu era tão pecador assim. E aí cheguei até Romanos 3 e vi que era mais do que eu imaginava. Muitas vezes a Bíblia faz isso conosco, né? Ela nos chama ao arrependimento. Ela nos chama a voltarmos aos pés da cruz. Então, primeiro, precisamos extrair da Bíblia. Muitas vezes ela humilha o pecador. E ela tem como propósito a pregação expositiva exaltar o Salvador. Por quê? Porque tem como propósito destacar a graça e a redenção em Cristo. Muitas vezes, o que fazemos? Por exemplo, Juízes. A gente tem encaminhado em Juízes, né? E Juízes, a narrativa de Juízes é levantando juízes para libertar o povo, não é isso? Você viu isso já, Otoniel, Eude, Sangar, hoje à noite. Mas será que esse texto foi feito para exaltar os feitos dos juízes? Não. O texto, as Escrituras, têm como propósito exaltar o Deus, autor das Escrituras. Por isso que uma das perguntas que nós fazemos quando lemos um texto é o quê? O que é que esse texto revela do Senhor? Aí a gente vai ver, nossa, esse texto revela que Deus ele é fiel. Esse texto revela que Deus é gracioso.
Esse Deus revela que Deus é justo. Esse texto revela que Deus, ele é soberano. E aí a gente vai vendo que, aí a gente vai falar isso hoje à noite, né? Mas que a história das Escrituras é a história de um Deus que se apresenta a nós e que se revela a nós através da sua palavra. As Escrituras é sobre esse Deus. As Escrituras exaltam esse Deus e glorificam esse Deus. Então, veja que temos esses 3 alertas aí. Dudu, pode passar, por favor? Quais são as implicações de tudo isso que a gente tem falado? O que é que isso nos ensina? As causas da doença das igrejas frequentemente estão ligadas ao uso superficial da palavra. Desde o início eu tenho falado isso, né? Se a palavra não é pregada de maneira fiel ao texto, não tem como essa igreja ser saudável. É que nem a gente pegar um bebê e a gente dar coca na mamadeira. Vai ser saudável? Não. Vai crescer? Provavelmente. Mas de maneira saudável? Não. Se a gente quer que você dá, Isabela, para Elisa coca na mamadeira, dá fruta, ainda não, né? Ela não tem 6 meses, mas vai dar fruta, fazer uma introdução, talvez não vai dar açúcar até os 2 anos, tem toda aquela parada, ou talvez dê uma açuquinha, não sei, né? Depende dos pais, né? Mas há um movimento, quando a gente ama, a gente cuida, a gente alimenta com comida sólida e saudável. Tranquilo até aí? A pregação deve ser fiel e profunda para nutrir a fé e a cultura da igreja. Aí vejam bem essa parte aqui, ó. Igrejas não adoecem por falta de atividades. Porque muitas vezes é isso que a gente acha, né? Que uma igreja ser movida por atividade é sinônimo de saúde. E irmãos, não é. Já citei igrejas neopentecostais aqui que funcionam como empresas. As pessoas chegam na porta e a gente já tem que envolver, porque a pessoa tem que encontrar um espaço e a gente tem que gerenciar e tal, e não sei o quê. Quantidade de atividades não é sinônimo de uma igreja saudável. Isso precisa ficar claro para nós, claro. Igrejas não adoecem por falta de atividades, mas quando a palavra é usada como apenas um apoio, é pegar a palavra, e vamos pensar que cada igreja tem uma Bíblia, né? E a gente olhar para a Bíblia da Vida Nova, e ela está empoeirada lá no cantinho do quarto, né? E a gente, usa ela de apoio, de enfeite. A gente vem domingo após domingo na igreja, mas a nossa Bíblia, empoeirada. Igrejas adoecem quando a palavra não é usada como autoridade. Isso aqui é um ponto fundamental para a gente, porque é o que temos visto pregadores dizendo aí, que trata a Bíblia como se não fosse autoridade. A Bíblia é autoridade para nós, irmãos. É ela que dita a maneira como nós enxergamos o mundo, como nos relacionamos com Deus, como as nossas atitudes precisam ser. Se tiramos essa autoridade da Bíblia, irmãos, o que será de nós? Aí a gente escuta um monte de baboseira, que a Bíblia ela precisa ser atualizada, que a Bíblia é arcaica, que a Bíblia é machista, e que por isso ela não tem mais a autoridade que ela deveria ter para nós. Cada um interpreta como quer. Não é assim, irmãos, que funciona. Não é. Se perdemos isso de vista, aí sim a igreja adoece. Qualquer igreja, qualquer uma. Quando a palavra ela é usada apenas como apoio e quando não é usada como autoridade. Como autoridade. Às vezes achamos que a palavra é usada nas nossas vidas como autoridade. Mas aí a gente começa a analisar algumas escolhas nossas, alguns caminhos, e a gente se pergunta, por que eu fiz isso? Será que foi respaldado na palavra?
E a gente se pega em muitos momentos falando assim, não, não foi. Senhor, eu preciso retornar e reconduzir os meus caminhos. Porque a Bíblia, que é autoridade na minha vida, me diz, me ensina de maneira diferente. Dudu, por favor, pode passar. Igrejas, olha, ficou repetido, né? Então, a forma de pregar lá embaixo, né? Ali a gente já passou. A forma de pregar molda a fé do povo. Como assim? A maneira como o povo se relaciona com o Senhor. E a palavra ela molda a cultura da igreja. A maneira como a igreja se relaciona com a palavra. Aí veja bem, pastor, como que eu consigo me relacionar de maneira saudável com o Senhor? Me relacionando de maneira saudável com a palavra. Se eu não manejo bem a palavra da verdade, como diz o texto de Timóteo, dificilmente eu vou me relacionar bem com o Senhor. Como que eu conheço o Senhor? Através da palavra. E como que eu preciso então, o que eu preciso fazer para conhecer esse Deus? Interpretar a palavra, entender a palavra e aplicar a palavra. É isso que o movimento da pregação expositiva, ela nos ensina e ela toca em nossos corações. Porque ela nos dá esse movimento. Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilo? Beleza? Dúvidas, perguntas? Ou algo que te chamou a atenção? Obrigado. Não quero. Oi. Eu, vez por outra, eu vou em outra igreja e quando eu viajo, eu acabo indo a uma igreja diferente, né? E agora eu fui também na minha mãe. E que a gente costuma ver por aí, assim, são várias preocupações que as igrejas têm, né? Uhum. As igrejas se preocupam em conquistar, né? Conquistar sendo agradável, conquistar tentando chamar a pessoa pelo nome, nominalmente, sim, tratar cada um, sendo bastante atencioso. Mas a gente também nota que muitas das coisas são superficiais. Que eu vi agora recém, na igreja, falou tudo exatamente o que aconteceu. Contou o fato, narrou o fato de maneira clara, mas ela não aplicou. E eu me senti incomodado de maneira nenhuma. O único incômodo é que eu não tinha água para beber e lá tinha acabado, né? Mas não me senti incomodado. Aquela palavra não foi para mim. Aquela palavra simplesmente narrou uma história, né? Baseado no que estava escrito na Bíblia. Então ela não se aplicou para a minha vida. Então ela não edificou, né? Foi semente largada sem propósito. Assim que eu percebo e eu visualizo dessa maneira. Né? Sentir dessa forma. Tem que ser aplicada na minha vida. Porque ela diz para mim. Só isso. Esse é o objetivo final da palavra de Deus. Então, precisamos entender a Bíblia. E ela precisa ser interpretada à luz do seu contexto. E naturalmente isso vai trazer aplicações para nós. Naturalmente a Bíblia traz aplicações para o nosso coração. A gente tem aquela coisa de muitas vezes falar assim, né? Senhor, fala o meu coração. Aí a gente pega a Bíblia fechada, faz assim, né? Ai de você, fariseu. Opa, eu orei errado, né? Aí abre de novo. Aí entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, Senhor, obrigado. Não. Irmãos, a gente precisa entender e aplicar. Quando a gente entende o texto, naturalmente, aplicações vão saltar aos nossos olhos. Naturalmente vão saltar aos nossos olhos. E às vezes aplicações que achamos que não era para nós. E Deus mostra que é para nós. Tem um caso engraçado, né? Sobre... Eu só preciso lembrar qual que é o texto. Deixa eu ver se é esse aqui.
Não. Mas que é um pastor. Todo mundo já viu, é até um meme na internet, né? Que ele vinha tendo relações com outras mulheres, senão sua esposa. E aí o repórter vai perguntar para ele, né? Por que disso? E ele, aqui é o texto, ó. Vá e adultera. Aí o repórter, não tem um acento aqui, vá adúltera. Não é adultera, é adúltera a mulher. Então veja que por interpretar um versículo errado, ele trouxe implicações erradas para a sua vida. É um meme muito famoso, ou que já passou, né, há muito tempo atrás na internet. Então, precisamos entender o texto à luz do seu contexto e aplicar ao nosso coração. Irmãos, tudo bem até aí então? Obrigado, Zé, pela contribuição. A gente passa agora para algumas perguntas. O que mais chamou a atenção em Neemias 8? Como normalmente avaliamos, isso aqui é bom, hein? Um bom sermão. E que riscos existem quando a Bíblia não governa o púlpito? Vamos fazer trio? Eu sei que o tempo já está dando, mas a gente termina aqui. 5 minutinhos só para a gente discutir essas 3 perguntas. Pode ser trio ou quarteto aí. Rapidinho. Vamos lá, irmãos, para dar tempo a gente finalizar a nossa aula dentro do tempo.